Jorge Creso. Seu nome completo, por gentileza? Jorge Creso Coutrin Demétrio. Brasileiro, seu estado civil? Casado. Profissão? Engenheiro civil. O seu endereço completo, por favor? Avenida dos Holandeses, número 221, apartamento 902, Ponta da Areia, São Luís, Maranhão. Tá. O senhor quer fazer algum esclarecimento inicial a respeito do laudo? Eu gostaria que talvez até dirimisse algumas dúvidas. Por favor, fique à vontade. Tá. Na data da perícia, foi marcado, nós nos deslocamos até o local. Na verdade, não estiveram presentes assistentes técnicos, apenas a parte opositora, que é a dona Elza, com seu advogado, e o assistente técnico da parte autora, da J.A. Carvalho. Tá, estiveram presentes, acompanharam a perícia na hora. O que nós encontramos no local? Eu posso falar do que eu encontrei no local. Um rapaz se apresentou como vigia, acompanhou a perícia, vigia, contratado e morando numa casa de pequeno, vou dizer, um alojamento de alvenaria já muito antigo, que se disse funcionário contratado pela J.A. Carvalho. Eu não pedi carteira de trabalho dele, mas ele disse que estava lá tomando conta da área pela J.A. Carvalho. Foi verificada uma placa de venda na área, vende-se naquela área. Nós fizemos a demarcação do local, né, feita por GPS, comparamos com as escrituras. Aí vem alguns detalhes. A gente, ao pegar a documentação, o que eu entendo, um cartório, quando ele faz a demarcação de uma área, pelo menos funcionaria assim, ele faz a escritura a partir de uma planta que lhe é fornecida, um memorial descritivo. O memorial descritivo da parte do senhor Napoleão, que eu tenho que me basear no memorial que deu origem à escritura, a parte inicial, não fecha. As poligonais não fecham. Tá? Então, aí tiveram perguntas, o cartório deixou, não deixou? Eu não posso entrar no mérito do cartório. Foi lavrada a escritura, o registro, mas a poligonal não fecha. Essa poligonal só vem fechar quando ele desmembra o terreno e cria uma nova matrícula e passa para o senhor César Romero. Quando ele passa ao senhor César Romero, não sobra área, é um desmembramento, mas que não sobra área quase nenhuma do original. Então ele não desmembrou, ele passou. Ele não sobrou quase área nenhuma. São algumas coisas que eu encontrei de falhas na documentação cartorial encontrada. Em relação à análise dos documentos, que talvez isso responda algumas perguntas. Aquela área toda, que inclusive a área que a dona Elza fala que é bem maior do que a área em litígio, do que essa área em litígio, foi uma área que ela foi desapropriada em favor do Estado em 1900 não me recordo, 70, 80, alguma coisa assim. Então, na hora que ela desapropriou aquilo tudo, eu entendo que a relação da dona Elza com as terras que ela diz que são delas, ela teria que brigar com o Estado, porque o Estado é que desapropriou a terra, não para quem o Estado passou. Aí a gente vem para quem o Estado passou. A condição do uso da terra, quando a União passou a terra para o Estado, e a terra ficou em nome do Estado, aquilo era para ser utilizado como projetos agrícolas, projetos de produção agrícola, incentivo aos poceiros. Estou com uma situação parecida ali na área do Cajueiro. Então, aqueles poceiros, eles tinham que explorar a terra, e só poderiam passar a terra com a anuência do ITERMA. Aí vem a J.A. Carvalho e compra a terra de um senhor chamado João Diniz. João, alguma coisa Diniz. Seu João Diniz fez um contrato de compra e venda e passou para a J.A. Carvalho. Aí a J.A. Carvalho, o seu João Diniz, comunicam o ITERMA, só que o ITERMA nunca respondeu isso. Então, o meu entendimento, fazendo uma análise, que aquelas terras ainda são na configuração original, são do seu João Diniz, até que o ITERMA se pronuncie. Como o ITERMA não se pronunciou, embora tenha projeto, tenha dinheiro do BNDES e tudo mais, que eu não sei como conseguiram o dinheiro do BNDES, não é mérito, não é da perícia, mas para que a terra fosse passada adiante pelo seu João Diniz, ela teria que ter um documento do ITERMA. O ITERMA nunca respondeu isso, não deu andamento no processo. Então, nós temos dois momentos. A terra foi desapropriada para o Estado. O Estado... Quem desapropriou? A União? A União passou para o Estado a terra. Então, a terra colocou isso para os poceiros. Tem uma lista de poceiros, quase 200 poceiros e tudo mais. O seu João Diniz, um dos poceiros, vendeu o quinhão de terra dele.
Fez um contrato, promessa de compra e venda. Não tem escritura, não tem registro, não tem nada. Por que não tem? Porque nunca conseguiram a declaração do ITERMA para legalizar isso no cartório. O cartório não poderia fazer sem planta, sem autorização do ITERMA, porque sabe que aquela área é uma área do Estado do Maranhão. Então, não faz parte do processo, mas o meu entendimento, se a gente fosse levar ao pé da letra, analisar quem é o dono do terreno, seria o senhor João Diniz. Se a gente fosse analisar quem é a posse do terreno, eu só posso falar pelo que eu encontrei no dia que fui. Era o caseiro que me recebeu lá, que disse que estava tomando conta de uma área da J. Carvalho. Em relação à documentação do senhor Napoleão, eu tive muita dificuldade, porque as poligonais não fecham, são corrigidas. Mas depois ele anexou uma nova documentação com memorial, coordenadas UTM, bem mais. Só que isso, para uma perícia, não tem valor. Porque eu posso chegar hoje lá, pegar um GPS e fazer um novo apanhado, e eu estou declarando que aquilo é a situação que eu encontrei hoje, botei minhas coordenadas. O que interessa para uma perícia é a documentação que deu origem à terra. Que é a documentação uma pergunta dos que eu fico, a questão da oponente. A oponente, ela tem uma área. A área, elas são, na verdade, sobrepostas? É isso que o senhor... As 3 áreas são sobrepostas. A área da oponente, da senhora Elza, é maior do que todas as áreas lá. Inclusive, ela tem ações, ela até ganhou uma ação numa área em frente, mas ganhou porque foi a revelia. Eu tive acesso ao processo, a pessoa não perdeu o prazo e ela ganhou. Eu entendo, ela tem uma área muito maior. Ela tem uma área de 540 hectares, se não me engano. É a área daquela região todinha ali, todas aquelas indústrias que estão ali, teoricamente a área seria dela. Sim. Só que essa área foi desapropriada pelo Estado. Foi repassada para poceiros, de um projeto de fomento agrícola. Então, tudo sob a responsabilidade do ITERMA. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui, inclusive, eu já lhe designei em diversos processos naquela região. Quando vem uma ação aqui de BR, eu já sei que tem problemas. Mas, qual é a origem dos problemas ali na BR como um todo? É justamente isso que o senhor está me dizendo? A origem daqueles problemas ali todos é que aquelas terras eram da União. A União passou para o Estado. Na condição de que o Estado utilizasse isso, aquilo era uma área rural, toda aquela região era uma zona rural, e o Estado teria que fomentar a produção, indústria e comércio, tal. Tanto que lá é a área da CEINC, né? Na verdade, quem administra aquela ali é industrial, mas a princípio aquilo era uma região rural, onde eles queriam que tivesse produção agrícola. E ela fez isso, como é uma área doada ao poceiro, ele só poderia passar se fosse para a mesma atividade, mesma finalidade. Por isso é que necessita da aquiescência do ITERMA. Talvez o ITERMA não tenha nunca respondido, porque o projeto que foi implantado ali não era um projeto agrícola, foi um projeto de uma outra produção pela empresa que era do Ceará. Isso, toda aquela região ali da BR... Toda aquela região chamada Vila Maranhão ali, toda aquela, que vai até, na verdade, até onde é a região hoje da implantação do Porto São Luís. Eu estou fazendo um trabalho para a Secretaria de Indústria e Comércio do Porto São Luís, e ali é a região do Cajueiro, né, que eles chamam. Ali também tem vários poceiros, todos com documentação do ITERMA. Então, agora eles estão sendo, o Estado vai pagar a terra que o Estado passou para eles, vai reembolsá-los para que eles saiam de lá, para que se possa implantar o Porto São Luís. Então, na verdade, a entrada do Porto São Luís é quilômetro 7, ali é quilômetro 20. Então, aquela região toda era a área de poceiros, antigamente. Entendi. O senhor quer esclarecer mais alguma coisa? Não, assim? eu acho que... Tá. Eu vou então conceder a palavra primeiro à advogada da parte autora. Muito bom dia, senhor Jorge Creso. Alguns esclarecimentos, apesar das suas explicações anteriores, eu tenho algumas indagações, e não obstante não falarmos de propriedade, mas a cadeia dominial aí é fundamental para essas dúvidas serem dirimidas. O senhor diz nas suas respostas que não há cadeia dominial anterior. Qual é a justificativa que o cartório deu para que ele não tenha cadeia dominial desses registros feitos pelo senhor Napoleão? Na verdade, o cartório ele não apresenta a cadeia e não deu justificativa. Acredito que o cartório, aonde eu posso dizer que é algo que o cartório deveria ter, a pessoa pode chegar lá e pedir a terra por uso capião, quer dizer, poderia, o primeiro dono que passou ao senhor Napoleão, se a gente fosse analisar friamente, ele poderia ter sido um senhor que ocupava o terreno, chegou um belo dia lá e, vamos dizer, por uso capião, pediu o registro daquela terra, declarava uma escritura
pegava os confinantes, dizia que não teria problema nenhum, como se faz em demarcação de terra de fazendas na zona rural, e dizia que aqueles limites são dele há mais de 5 anos e ele poderia ser o primeiro da cadeia. Só que para que se faça isso, é importante que se tenha um memorial descritivo, se tenha um levantamento topográfico, para que o cartório possa, em cima disso, fazer a escritura e gerar o registro de imóvel. E isso não foi apresentado. Isso não existe. Certo. Muito bem. Há uma justificativa que foi feita, inclusive, por certidão do cartório, quando a J.A. Carvalho pediu, que é deterioração do livro de registros. A minha pergunta é, quando há deterioração do livro, como deve haver certificação do cartório a respeito de uma possível inundação, um incêndio? A gente sabe que isso pode ocorrer. Como é que deve ser a justificativa cartorária nesses casos? Bom, acho que o cartório teria que tentar reaver a documentação que está na mão do solicitar ao proprietário que apresente a documentação que ele tem, notificar as pessoas, ou diário oficial, ou algo assim, para que ele possa recompor o que foi perdido. Muito bem. O senhor, no quesito 2, feito pela J.A. Carvalho, as folhas 258, o senhor afirma que o cartório do 2º ofício da capital sempre foi o responsável pela área de abrangência em que situa o imóvel objeto dessa contenda, né? E significa, então, que o registro imobiliário deveria ter sido feito desde o início perante o 2º cartório ofício de registros civis da capital. Mas ao longo do processo tem uma lavratura feita pelo seu Napoleão no primeiro cartório de registro de imóveis. Como é que o senhor explica que isso pode ter acontecido? Porque eu achei que isso ficou realmente em dúvida. A gente só tinha um cartório em São Luís há um tempo atrás, né? Esse cartório fazia toda aquela região do centro e depois apareceu, já um pouco mais recente, o cartório que faria essa região do São Francisco em diante, tudo, que na época até não era ninguém queria, porque não se tinha previsão de crescimento para cá. Eu realmente achei estranho esse jogo de cartório de um lado para outro, primeiro e segundo. Mas aquela história, eu não posso contestar o que o cartório do registro de imóveis, ele tem a sua competência. No momento em que ele registra o de outra área, isso é um problema interno de cartório em relação à arrecadação deles. O importante é que, como ele tem fé pública, o que está escrito no cartório, eu tenho que entender que esteja válido. A falha que eu acho que o cartório deveria justificar e não justificou, é que para lavrar um documento ele teria que ter acesso às plantas. Eu não posso meramente chegar lá, mesmo que eu esteja fazendo uma declaração de que eu uso o terreno há mais de 5 anos, seria um uso capião ou algo assim, isso teria que tramitar, ter todo um processo, e um processo com levantamento topográfico, com os marcos, checado, e não numa topografia que não fecha. Então, portanto, a matrícula de origem, né, que origina isso num eventual problema dessa natureza, ou no desmembramento de competência de um cartório de registro, tem que haver uma matrícula de origem, mesmo oriunda do cartório anterior, e aí se registra a matrícula e a partir daí passa-se a fazer registro. Pergunta, por gentileza, doutora. Eu quero saber se é assim. Se há, por exemplo, deslocamento de competência como houve, primeiro e segundo ofício. Mas ele apresentou uma matrícula, se não me engano, 3.000 e pouco anterior, e depois ele criou uma outra matrícula para o senhor Napoleão. Ele tem uma nova matrícula 59 ou 36, eu não tenho. Posso ver aqui. E o que isso significa? Significa que ele, como ele alega que ele, na hora que ele vende para o senhor César Romero, ele desmembra a terra. Só que esse desmembramento vai quase que na totalidade da terra, é algo assim muito estranho, porque nessa tramitação toda, inclusive do desmembramento, não são juntadas plantas, nem topografias. São juntadas, isso é apenas transcrito na escritura e depois no registro de imóveis, o que ele entende serem os marcos e os limites da área. As distâncias foram modificadas também, né? Distâncias, áreas, limites. A documentação inicial do senhor Napoleão, registrado em cartório e tudo, se você pega e joga isso em planta ou tenta colocar isso no local, ele esquece, ele deixa de emitir o lado direito. Um pedaço do lado que, se não me engano, dá acesso ao que a gente chama da estrada para o Rio dos Cachorros. Tá? Ele omitiu, aqueles valores não fecham. Você não fecha, que a poligonal tem que fechar. A poligonal não fecha. Nas correções já futuras, já
na década de 2000, isso é corrigido. Isso é corrigido. Só que essa correção posterior é feita apenas por vamos dizer, são averbações feitas no cartório. A minha pergunta para o senhor a respeito retomando a questão do ITERMA, que o senhor falou anteriormente, o ITERMA, então, há uma provocação da J. Carvalho e o ITERMA não responde. Nunca respondi. O senhor chegou a fazer qualquer tipo de gerência interna ou requerimento ou in loco ao ITERMA para justificar essa omissão? O ITERMA, como o processo é muito antigo, porque acha que isso foi arquivado, não tem mais conhecimento, não... Aí já falou que aquela área agora está sob a responsabilidade da CEINT. Então, hoje o ITERMA, por exemplo, não tem como nos informar daquela região toda, quem são os poceiros que lá estão e como existem esses registros de posse lá no ITERMA? Acredito que eles têm a documentação antiga arquivada, em arquivo morto. Por exemplo, eles conseguem lhe dizer que aquela terra foi passada para o senhor João Diniz. Sim, Diniz. Depois disso, até porque eles não sabem, eles foram notificados, mas não deram andamento no processo. Excelência, acho que estão esclarecidos os questionamentos. Doutor Obrigada. Paulo, por gentileza. Eu pediria a questão do barulho, que vai para o áudio. Até o manusear do processo feito de uma forma... perdoem aí a... Pois não, doutor Paulo, fica à vontade. Bom dia. Eu pedi até desculpa porque eu não gravei o seu nome e esqueci de anotar. Creso. Doutor Creso, se eu poderia informar... desde quando esse vigia que o senhor encontrou lá, ele estava lá prestando esse serviço? É de seu conhecimento essa informação? Como eu falei, eu encontrei o vigia lá. Qualquer informação que eu tenha, por exemplo, conversando lá com moradores, a própria senhora Elza estava lá presente, sabia que o vigia era da J. Carvalho. Então, foi dito que há vários anos, há mais de 2 anos. Mas eu não coloquei isso porque eu não tenho como precisar. Foram informações de boca. Então o senhor não tem essa informação? Qualquer testemunha, as testemunhas que estavam lá acompanhando, mas que eram testemunhas envolvidas no processo, vizinhos e tudo mais, todos disseram que a vigilância lá sempre foi da J. Carvalho. Como está tratando-se a ação de uma ação possessória, o senhor perguntou para os vizinhos acerca de quem estava na posse anteriormente? Chegou a fazer essa pergunta para alguém? Sinceramente, até a própria dona Elza, com as pessoas que estavam acompanhando, pessoas que o rapaz que estava lá com vigia, todos reconhecem aquela área como da J. Carvalho, no dia que eu estava lá. Como eu falei, o que eu peguei de informação no dia da perícia, ou no levantamento topográfico, eles entendem que aquela área é da J. Carvalho e é do lado do seu César Romero, onde tem um galpão. Mas essa informação o senhor pegou de um terceiro ou foi de dona Elza aquele dia? Eu não entendi direito. Que além da dona Elza, que chegou lá... No seu depoimento. Chegou lá na hora falando isso, as pessoas que acompanhavam o vigia, tinha um rapazinho lá com o vigia, tudo que ajudaram até a puxar a trena, reconhecem aquela região como da J. Carvalho. Certo. É do seu conhecimento que a cidade de São Luís se divide em 2 cartórios de imóveis? Sim. Os que estão à esquerda da Rua Grande, cortando a cidade, é do primeiro ofício, os que estão à direita é do segundo ofício? É do seu conhecimento esse assunto? Esse detalhamento do direita e esquerda, não. Eu sei que divide em 2 cartórios. Certo, muito bem. E é do seu conhecimento quando foi criado o segundo cartório que assumiu essa segunda parte da cidade, que então pertencia ao primeiro ofício? Foi mais ou menos na década de 60, se não me engano. 50, 60, se não me engano. O senhor sabe precisar o tamanho da área de seu Napoleão? Tem aqui na documentação. Posso ver aqui. De decorado, não. Mas a gente pode ver a área dele aqui. Deixa eu olhar aqui o laudo. Se não me engano, a escritura dele, não, que fala em 51.279 metros quadrados. Isso. E você sabe também precisar o tamanho da área que foi vendida ao senhor César Romero?
senhor chegou a colocar isso no laudo? Estou tentando encontrar aqui, acho que foi colocado no laudo, se não me engano. Se o senhor não sabe de cabeça, o senhor informa que não. Eu não. É 8, né? De cabeça eu não sei, estou tentando procurar aqui no laudo. O senhor pode prosseguir, doutor Paulo. Certo. É do seu conhecimento, diante do que foi constatado nos autos, que quando seu Napoleão vendeu parte dessa propriedade para o senhor César, o embargante, ele vendeu por conta de que tinha uma parte da área invadida, da parte dele? É do seu conhecimento isso? Invadida por quem? Terceiros. Motivo pelo qual não vendeu a totalidade da área. Não, isso não consta nos autos. E não encontrei invasão lá também, né? Um terceiro, não era uma invasão propriamente dita, um terceiro invasor. Talvez seja interessante ver o seguinte: foi analisada a documentação de litígio entre a J.A. Carvalho e o senhor Napoleão. Então, não foram vistas outras áreas além do que foi juntado ao processo. Certo. Entendeu? Então, este ponto não foi visto pela perícia, né? Se for uma área fora do litígio, não foi. Excelência, satisfeito. Satisfeito? O senhor pode passar o microfone para o seu colega? Doutor, por favor. Excelência, só para esclarecer que quem esteve presente no ato da realização da perícia não foi a dona Elza. Dona Elza é uma senhora de 94 anos, praticamente não se desloca mais de casa. É esclarecimento feito, doutor. Isso. Só para dizer quem era que estava presente é a senhora Tassiana, que é neta. Neta do dona Elza. Perfeito. Então, esclarecido. Obrigado, doutor. O senhor pode fazer as perguntas, né? Perfeito. Não sei se o doutor Crésio olhou, que a gente fez algumas observações sobre avaliações legais que ele fez no laudo. Que nós entendemos que a avaliação legal fica por parte do... Isso o senhor já escreveu, doutor. Qual é a pergunta? Se ele tem algo a declarar sobre isso, ou se ele concorda com a nossa argumentação. Eu não conheço as avaliações legais que foram feitas. Eu teria que... O que o doutor está dizendo é que o senhor fez algumas considerações que, na visão do oponente, seriam considerações de ordem legal. Né? E é isso que ele está perguntando ao senhor, se o senhor concorda com essas informações, com essas considerações que foram feitas por ele, de que o senhor teria extrapolado o trabalho da perícia ao fazer considerações legais. Se nesse momento aqui agora? Não, ficou do seu laudo. Não, eu acho que não foram feitas considerações de ordem legal. O que eu procurei foi instruir o processo em cima dos documentos que eu encontrei. Quando eu falo que a poligonal não fecha, é porque a poligonal realmente não fechou. Quando eu falo que eu anexei aqui até a foto do documento do ITERMA, quando eu falo em lei, eu estou colocando o decreto da União que altera aquela terra, que passa a terra para o Estado. Eu estou só dizendo que qualquer pessoa vai ler, vai ver que tem um decreto da União passando a terra para o Estado. Você vai no ITERMA, tem aqui um decreto estadual listando quem são as pessoas que vão ficar responsáveis pelas terras, os poceiros, e qual a finalidade daquilo. E dando a regra clara de que aquilo, para ser transmitido para outra pessoa, tem que ser consultado ao ITERMA. Então, toda a parte de legislação que é falada é em relação a isso. Não entrei nem no mérito em relação a cartório, por que no primeiro, por que no segundo, por que aceitou sem fechar a poligonal, por que não checaram isso. Porque pode ter sido uma falha, pode ter sido... A gente vê muitos erros na hora de registrar. Por isso existem muitas perícias na hora de registrar o terreno, a pessoa erra, não botou os confinantes. Então, tivemos uma série de... Isso a gente vê na normalidade. Mas acredito que em relação a dizer quem de direito ou embasar, não, até porque eu não tenho conhecimento jurídico para isso. Eu só transcrevi o que eu consegui encontrar na análise da perícia. Em relação a, realmente, eu venho chamando a dona Tassiana de dona Elza desde o primeiro dia lá, e até peço desculpa, porque como eu li
até vocês contribuíram, eles me passaram a sentença, tinham direito a fazer isso, do que foi julgado na Redondeza, e eu tomei o cuidado de ler o processo e vi que foi a dona Elza, representada pela dona Vicente, foi um processo que correu, mas que a pessoa parece que perdeu o prazo, né? Mas continuo naquele entendimento, que toda aquela área, pelo que está escrito aqui, até no decreto estadual, foi desapropriado. Então, eu entendo que ao invés, deveria ser visto isso em relação ao que o Estado fez. Se ele não pagou, que ele deveria, se ele desapropriou, ele deve ter pago alguém, né? Perfeito. Tá, muito obrigado. Ok, Excelência, só mais uma, né? Esse realmente, ele já até disse, não sei se, que a área está realmente dentro essa área que foi vendida pelo senhor Luiz Napoleão, estava dentro da área da dona Elza. Tá, todas as 3 áreas são coincidentes. Tanto a área do senhor Napoleão coincide com a área que com a parte da área do senhor Napoleão, que é bem maior do que a da J. Carvalho. A J. Carvalho são 23 mil metros quadrados. O senhor Napoleão, 52. E a área da senhora Elza, né, são 540 mil metros quadrados. Então, está dentro da área da J. Carvalho, que sobrepõe a do senhor Napoleão, as 2 áreas em litígio, e ainda está dentro o resto da área do senhor Napoleão, que foi passada ao senhor César Romero, e toda a região ali também, está tudo ali na... E eu acho até que nesse projeto do Porto São Luís ela deve ter uma parte. Ok, Excelência. Muito obrigado, estou satisfeito.